que nós estamos colocando aqui, mas queremos com estas representativas, né, mostrar a importância da produção em geral de iogurte no estado de Alagoas. Então, inicialmente, gostaria de deixar algumas definições aqui, duas importantes. Primeira, nós poderíamos dizer que o iogurte ele é um produto muito importante na alimentação, na nutrição do ser humano hoje no mundo inteiro. Não poderíamos deixar de frisar que o Brasil ele é um dos grandes produtores de leite do mundo, e hoje a gente poderia dizer que está também entre os maiores produtores de iogurte. Então, o iogurte provém da fermentação de leite por bactérias lácteas, resultando no produto de alta qualidade organoléptica e aromático. E é considerado um produto vivo porque ele contém cerca de 5 bilhões de células por grama de bactérias lácteas. Então, o iogurte ele é também um produto fermentado do leite com sabor ligeiramente azedo, obtido a partir da ação combinada de duas espécies de bactérias. As principais que nós temos em termos de quantidade seria Streptococcus thermophilus e o Thermobacterium bulgaricum. São os dois principais grupos que compõem esse importante alimento. Está disponível uma amplia variedade de formatos e sabores, e o iogurte já constitui fãs em todo o mundo. O iogurte ele é um produto que está presente praticamente em todos os países do mundo, e nesse sentido o Brasil tem sua colaboração na produção mundial de leite e de iogurte, derivados no geral, mas o iogurte é um dos principais produtos hoje já comercializados. E esse desenvolvimento no Brasil, ele aconteceu a partir da década de 1960, exatamente pela possibilidade de trazer um produto lácteo com adição de frutas, que vai, além de trazer o sabor característico do leite, é um sabor e características organolépticas um pouquinho diferente do leite comum, né, com uma adição de um sabor um pouco mais ácido, e também o sabor das frutas que são adicionadas. Então, essa possibilidade de adicionar novos sabores também fez com que o iogurte se deslanchasse no comércio de produtos lácteos. Em relação à origem, nós temos várias ideias e descrições, mas o nome vem do turco, de iogurte, o adjetivo iogum, que significa denso e tornar denso, é uma forma de leite que o açúcar, no caso a lactose, foi transformado em ácido lático por fermentação bacteriana. Então, é um líquido que se transforma em mais denso, espesso, levemente ácido, muito nutritivo, e por essa razão muitas vezes é servido comercializado misturado com frutas, chocolate e outro tipo de adoçante, pode ser o açúcar comum e o adoçante artificial, que normalmente tem sido utilizado por ser mais fácil de homogeneização, e também passa a ter possibilidades de nutrir, né, de outras pessoas que têm problema com glicose, com autoglicose, se alimentarem normalmente. O iogurte pode ser classificado ainda de acordo com a presença do flavor, como um iogurte natural com ausência de flavor, também iogurte com frutas e iogurte com aromas, onde há a presença de flavorizantes. Esses aromas aí tem os mais diversos, né? Nós temos os aromas mais naturais e os aromas produzidos artificialmente. Bom, e aí poderíamos dizer também que o consumo de iogurte foi propagado por todo o mundo após a apresentação de alguns estudos que comprovam seus benefícios, não só pelo sabor, né, não só como nutricional, mas também para a saúde. Dentre eles, auxilia no bom funcionamento do intestino e ajuda a fortalecer os dentes por conter cálcio. Esses são dois pontos interessantes, mas existem bastante outros, né? O iogurte pode ser considerado de acordo com o processo de elaboração e sua consistência e textura,
em iogurte tradicional, aquele onde ele tem uma consistência firme e não é adicionado nenhum sabor de outro produto, no qual também o processo de fermentação ocorre dentro da própria embalagem, que é um outro estilo, e não sofre homogeneização, e o resultado é um produto firme, mais ou menos consistente. Iogurte batido, cujo processo de fermentação ocorre em fermentadeiras ou incubadoras com posterior quebra de coágulo, ele é muito comum, principalmente em relação às bebidas que são vendidas em supermercados em grande quantidade. E o iogurte líquido também, onde o processo de fermentação é realizado em tanques, sendo comercializado em embalagens plásticas, essas de 1 litro mais ou menos, tipo garrafa também, e do tipo cartonadas, que são aqueles sacos plásticos, que também são utilizados para vender o leite tipo C. Então, podemos ainda classificar iogurte de acordo com o seu teor de gordura, né? Nós podemos ter iogurte com creme, tendo gordura mínima de 6 gramas por 100 gramas, 6 gramas de gordura, iogurte integral com gordura mínima de 3 gramas por 100 gramas, 3 gramas de gordura por 100 gramas de iogurte, iogurte parcialmente desnatado com gordura máxima de 2,9 gramas de gordura por 100 gramas, iogurte desnatado com gordura máxima de meio grama de gordura para cada 100 gramas de iogurte. As principais matérias-primas para a produção de iogurte que compõem são os açúcares. No caso, nós teríamos os açúcares como principal a lactose. Nós temos também o leite em pó desnatado, que pode ser adicionado para aumentar a quantidade de caseína, principalmente, que é uma proteína. Preparados à base de polpas de frutas. Esses preparados são importantes ser previamente preparados por causa da modificação de pH, e culturas láticas, que são culturas de micro-organismos que são adicionados, como já citamos anteriormente. O leite é obtido em circunstâncias naturais, uma emulsão de cor branca ligeiramente amarelada, de odor suave e gosto ligeiramente adocicado. É um alimento indispensável aos mamíferos nos primeiros meses de vida, enquanto não pode digerir outras substâncias necessárias à sua subsistência. Então, o leite é a nossa principal matéria-prima para a produção do iogurte. Poderíamos dizer que a gordura é um dos componentes mais ricos do leite e está presente na forma de glóbulos de diversos tamanhos que se encontram em suspensão na fase aquosa, formando uma emulsão relativamente estável. Os glóbulos são compostos por triglicerídeos e cada um deles é envolvido por uma camada formada por um componente da gordura denominado fosfolipídio. O leite de vaca possui aproximadamente 437 moléculas de ácidos graxos. E aí nós temos o que nós chamamos de gordura do leite. O leite apresenta 2 grupos de proteínas, as proteínas do soro e a caseína, que é aquela proteína mais branca que nós nos alimentamos como queijo. As proteínas do soro são formadas por lactoglulinas e lactoalbuminas, que são solúveis na água. A caseína forma uma dispersão coloidal, apresentando-se em maior proporção, em média de 3% no leite. Esta está presente na forma de micelas, que são aqueles glóbulos, né, aqueles corpúsculos, que são agrupamentos de várias moléculas de caseína, junto com cálcio, fósforo e outros sais. Então, essas cargas positivas e negativas, tanto da caseína como dos sais minerais presentes, principalmente o cálcio e o fósforo, fazem com que, com a diminuição do pH, a partir dos nossos fermentos ou culturas láticas, a gente tem, então, essa modificação do pH e aí há uma aglutinação da caseína. A lactose é o açúcar característico do leite, sendo o constituinte predominante e menos variável da matéria seca do leite. É
quantitativamente o mais importante dos sólidos não graxos. As substâncias minerais e as vitaminas são normalmente encontradas em pequenas quantidades no leite. Entre os minerais presentes podem ser citados como principais, né? O cálcio, o fósforo, o cloro, o sódio, o potássio, magnésio e os teores consideráveis de ferro, alumínio, bromo, zinco e manganês em baixos teores. Infelizmente, o leite ele não é tão forte em ferro, né? Que é uma das carências que todos os animais têm na fase inicial também. Então, passa a ser uma carência de suplementação. Quanto às vitaminas, o leite constitui uma larga fonte para o fornecimento das vitaminas necessárias para o organismo. Entre as que se destacam estão presentes as vitamina A, vitamina D, E e K, associadas aos glóbulos de gordura. São as vitaminas lipossolúveis. E a vitamina C e aquelas pertencentes ao complexo B, tiamina, B1, riboflavina, vitamina B2 e niacina, vitamina B3. Essas são as vitaminas hidrossolúveis. O leite contém não só micro-organismos que já possuía ao sair do úbere da vaca, mas também os procedentes de contaminação do meio ambiente. Quase todos os micro-organismos podem se desenvolver bem no leite, que é um excelente meio de cultivo. Entre eles estão os mofos, leveduras, principalmente bactérias, as quais podem fazer parte da flora normal do leite, sendo chamadas de bactérias láticas, ou então estar presentes no leite, principalmente se a ordenha não for higiênica, e aí não são mais bactérias láticas, são outras bactérias que podem ser deletérias e prejudicar o desenvolvimento normal dos produtos lácteos. Para a obtenção de derivados de boa qualidade, além de boas condições de manejo e higiene durante a sua produção, o leite deve estar algumas características físico-químicas que vão conferir ao produto final sabor, odor, textura e qualidade desejáveis. Então, para melhor rendimento na fabricação dos derivados, prefere-se o leite que apresente um maior teor de gordura e dos outros sólidos, o que resultará em maior quantidade de extrato seco total. Quanto maior o extrato seco total, maior vai ser a produção de bebidas lácteas, de produtos lácteos, como queijo. Então, o que dá o resultado principal em termos de quantitativos é aquele produto que está na fase sólida, são os sólidos, o extrato seco total do leite. A acidez do leite é um parâmetro químico muito importante para a avaliação da sua qualidade e para o processamento tecnológico, uma vez que reflete a resistência do leite a tratamentos térmicos e a transformação em produto de boa qualidade. Essa acidez, ela está próximo ao pH 7 inicialmente e depois com o desenvolvimento dos ácidos láticos produzidos pelas bactérias no consumo da lactose, ele vai aumentando a acidez, ficando em torno de 6,7 por aí, 6,5 é o mínimo, seria, mas aí essa pequena acidez faz com que haja toda uma transformação no comportamento físico-químico do leite. Sendo assim, é de suma importância determinar o grau de acidez do leite destinado ao processamento, pois seus produtos podem ser afetados profundamente na sua formação e conversibilidade. Se o leite estiver muito ácido, é claro que não vai ter um bom desenvolvimento em relação ao produto final. E assim nós temos o açúcar, como a sacarose, o açúcar mais empregado na fabricação de iogurte também, mas pode ser usado também os açúcares artificiais, como adoçantes. No caso da adição do açúcar ao leite, este deve ser misturado ao leite em pó, desnatado, e adicionado ao leite antes do tratamento térmico, uma vez que o mesmo apresenta maior solubilidade e altas temperaturas. Essa solubilidade é exatamente a parte sólida do açúcar que pode permanecer mesmo após todo o meximento e pode trazer
características indesejáveis ao produto, né? Então, quanto mais se dissolver mais rápido antes de colocar esse leite em pó misturado ao açúcar, se dissolver para poder levar até o leite definitivo que vai ser produzido o iogurte, melhor. Em geral, a quantidade de açúcar adicionada é de 5 a 12% em relação ao volume do leite. A quantidade de açúcar a ser adicionada depende da concentração de açúcar presente na polpa, o suco da fruta e da doçura estabelecida para o produto final. A maioria dos iogurtes ou das polpas que são preparadas para o produto final, eles já têm uma certa quantidade de açúcar, ou mesmo a frutose, né, que vem na própria fruta, ela vai dar uma contribuição nesse adoçamento, o sabor adocicado do produto final. Então, por isso é preciso calcular para que não passe dos 12% da quantidade de açúcares presente no iogurte. A adição de adoçantes ao leite é normalmente aplicada na fabricação de leites fermentados light ou diet, em quantidades mínimas estabelecidas pela legislação. Os adoçantes mais utilizados com leites fermentados são a sacarina, o aspartame, o ciclamato de sódio, né, a estévia e o sorbitol, que são, na verdade, açúcares, a não ser o estévia, que são artificiais. O estévia é um açúcar natural, originário de uma planta brasileira, inclusive, e o sorbitol. Todos esses açúcares artificiais também têm que ter uma dosagem controlada, porque eles são produtos químicos e podem fazer mal à saúde em grande quantidade. O leite em pó desnatado, ele é adicionado para que haja um aumento no conteúdo de extrato seco, desengordurado do leite, e visando a capacidade de retenção das proteínas, prevenindo assim o problema de cinérese, além de aumentar a consistência do produto final. Ou seja, o leite em pó ele vai aumentar o extrato seco, vai aumentar a produção, o resultado, né, em termos de quantidade, e vai aumentar também a quantidade de caseína, evitando essa cinérese, essa separação, né, dos glóbulos de caseína e se misturando ao soro do leite. Então, se a gente tem uma maior quantidade de extrato seco ligado, principalmente os corpúsculos os grânulos de caseína, a gente vai ter um melhor resultado em termos de quantitativos. Geralmente o leite em pó desnatado é adicionado antes do tratamento térmico em uma proporção que varia de 1 a 3% do produto total, da quantidade total de leite adicionada. A adição de frutas, ela pode acontecer, mas deve ser previamente preparada, né? A base de polpa de frutas é feita após a fermentação e essa adição caracterizando um ponto crítico de controle. Por esse motivo, é fundamental a escolha de um preparado de qualidade garantida, caso contrário, os riscos de problemas de contaminação são muito altos. Como as frutas, elas vêm, às vezes, com alguns fungos e outras bactérias, é necessário que realmente a matéria-prima que vai ser adicionada ao iogurte ele seja inerte e que se tenha realmente um grande controle para que não haja contaminação do iogurte como produto final. Os preparados à base de polpas de frutas podem ser adicionados aos iogurtes de várias formas, com pedaços de frutas de vários tamanhos, sem pedaços de frutas, com ou sem sementes, como no caso do morango, às vezes um pedacinho de semente, ou maracujá, coloridos com corantes naturais ou artificiais, aromatizados com cereais ou ingredientes, outros ingredientes como fibras, passas, por exemplo, aveia, farelo de trigo, né, o trigo em geral integral, e assim vai. Então, são produtos que podem ser adicionados ao iogurte, mas tem que ser previamente estudados essa mistura do iogurte com esses preparados para que não haja uma desconcentração e uma difusão de micro-organismos ou também alteração do produto com coagulação indesejadas ou mesmo pela diferença de pH dos produtos, pode acontecer de acidificar mais o iogurte e assim
desconfigurar ele, desconfigurar, não sei se seria a palavra, mas trazer ou tirar essa conformação característica da fisicoquímica do iogurte. Geralmente são dosados a proporção de 4 a 5% para que haja uma quantidade mínima aceitável de frutas no produto final. Ou seja, se a gente faz a propaganda de que é iogurte de passas ou de ameixa, tem que ter os pedacinhos lá, tem que ter a fruta em termos de apresentação e real existência para que o produto não seja considerado como uma fraude, né? As diferenças do padrão de qualidade dos preparados, bem como a quantidade do preparado adicionado à base, são diretamente perceptíveis nos produtos finais, despertando a preferência do consumidor para uma ou outra marca do iogurte. Então, esses iogurtes, eles, como produtos finais, eles têm que ter uma alta qualidade, apresentar um teor de fruta que seja realmente compatível com o que se preconiza na sua embalagem, na sua normatização. Na normatização nacional também da Anvisa já existem as quantidades mínimas, como a gente falou, no mínimo 5% de fruta. Se você faz propaganda de morango, tem que ter os pedaços e tem que ser facilmente visível para que o consumidor não se considere lesado, né? Os preparados têm ainda a função de conferir mais consistência ao iogurte ou bebida láctea, vai fazer com que ele fique mais denso, né, mais consistente, pois em sua composição contém espessantes que conferem mais corpo e viscosidade. Espessantes são substâncias químicas, né, tá certo? E vão dar uma maior gelatinização, vai ficar mais viscoso, né, mais gelatinoso, auxiliando na manutenção da dispersão das proteínas, exercendo uma função importante e para contribuir também para evitar a separação das fases de líquido e sólido. Eles vão servir também como ligadores que vão estar unindo a parte mais líquida, no caso o soro, né, a parte da água mesmo do iogurte, que está dentro do leite, das partes mais sólidas. Então, essa ligação em forma de creme, de gel, poderia dizer até de mingau, né? Como se fosse um mingauzinho que está ali sempre presente. Aquela gelatinização, aquela viscosidade maior, ela também é dada, né? É promovida por esses produtos que a gente coloca como adicionais. Também são micro-organismos selecionados que se empregam na indústria de laticínios para a elaboração de iogurte, queijos de iogurte e outros produtos fermentados, que são os micro-organismos, nós chamamos de bactérias láticas, né, ou micro-organismos láticos. No processo de fabricação de iogurte, os micro-organismos ou bactérias láticas possuem uma temperatura ótima de crescimento de 40 a 45 graus centígrados e um pH entre 5 e 5,7. A lactose presente no leite é transformada em ácido lático, que, por sua vez, age sobre a caseinato de cálcio, outro componente do leite. Este, ao se desfazer, deixa livre a caseína, que se precipita em forma de gelatina, ou de forma gelatinosa, tornando-se muito digerível. Então, todo esse processo é um processo químico, né, que precisa de uma temperatura controlada entre 40 e 45 graus, que é a temperatura de desenvolvimento dos micro-organismos, e também o abaixamento do pH com a presença do ácido lático, né? Então, se não tiver essas bactérias que vão abaixar o pH, dificilmente o iogurte vai ser produzido, porque aí vai ter uma diferenciação desse pH, mas se não promover o desenvolvimento das bactérias láticas, elas não vão conseguir se alimentar da lactose, e aí, sem esse desenvolvimento das bactérias que vão se alimentar, vão se prover da lactose e transformar em ácido lático, e vão quebrar as moléculas de caseinato de cálcio, transformando as caseinas em livres que se aglutinam ou se misturam a essa parte mais gelatinosa, e aí os produtos que nós estamos colocando aí como adicionais, eles vão ter que permear toda essa formação química e se transformar
em um único produto que nós vamos chamar de iogurte com adição de alguma outra substância. Então, durante o período de incubação, a relação entre as bactérias pode sofrer variações para, no final, novamente ser restabelecida. Então, essa incubação ela é feita por um certo período de tempo, que normalmente é em torno de 4 horas, e a causa principal da variação é que os lactobacilos bulgáricos desdobram facilmente as proteínas e origina, assim, o aminoácido valina. Este vai favorecer o desenvolvimento do Streptococcus thermophilus, que dá um desenvolvimento ou um acabamento, né, na gelatinização da caseína, fazendo com que fique exatamente mais espesso e mais viscoso. A proporção entre ambos influi também de maneira essencial na aromatização do iogurte, que aí nós entramos nas propriedades sensoriais, poderíamos dizer, e aí nós temos o Lactobacillus bulgaricus como o principal condutor do aroma característico do iogurte, né? Durante o período de incubação, a relação entre as bactérias pode sofrer variações para, ao final, novamente ser restabelecido. A principal variação é que o Lactobacillus bulgaricus desdobra facilmente as proteínas e origina, assim, o aminoácido valina. Isso vai favorecer o desenvolvimento do Streptococcus thermophilus e, assim, nós vamos ter a proporção entre ambos, influenciando de maneira essencial na aromatização do iogurte. Isso a gente estava falando anteriormente. Envolve muita tecnologia, ingredientes de qualidade e tem início com o preparo da matéria-prima. Ou seja, a nossa matéria-prima é o leite e a produção de iogurte, a fabricação de iogurte, ela vai ter como principal matéria-prima o leite. Então, para que a gente tenha um sucesso, né, nessa produção, nós precisamos ter a ausência de substâncias inibidoras das enzimas, ausência de micro-organismos patogênicos e teor de gordura padronizado, né? Como a gente já viu, se a gente quer um alimento de teor de gordura que nós chamamos desnatado ou integral, então nós temos que padronizar essa quantidade de gordura primeiro no leite, né, que é a nossa matéria-prima. Então, para que o iogurte tenha uma boa consistência, o leite deve ter um extrato seco desengordurado em torno de 15%. Se nós sabemos que normalmente o leite ele tem um extrato seco em torno de 11%, a gente teria que adicionar mais outros produtos para que a gente tivesse essa quantidade de extrato seco. Então, por isso é utilizado o leite em pó desnatado também como mais um condicionante aí, aliás, para resolver essa condição de necessidade de maior quantidade de extrato seco dentro do leite. Para a fabricação de um produto mais consistente, deve-se aumentar a matéria seca do leite pela adição de 2 a 4% de leite em pó. No caso de utilização do açúcar, utilizar o açúcar, deve ser adicionado ao leite antes do aquecimento, normalmente de 8 a 12%. Ou seja, dentro desses 2 a 4% do leite em pó, 2% a 4%, desse total nós transformamos em 100%, e desse total a gente vai colocar de 8% a 12% de açúcar, se for, no caso, um iogurte natural tradicional. Se for light ou diet, a gente não pode colocar esse açúcar, no caso da sacarose, né, o açúcar da cana, a gente não pode utilizar, teria que usar o açúcar artificial. Então, o tratamento térmico da matéria-prima, ele é importante porque a gente vai diminuir a quantidade de micro-organismos patogênicos que poderiam reduzir, né, todo esse processo de retirada de parte das moléculas da caseína que estarão ligadas, e aí nós vamos, no caso, transformar todo esse material que estava naturalmente como leite em uma substância onde a gente vai ter uma consistência maior a partir da aglutinação das micelas de caseína que já vão estar, né,
livre daquele formato de caseinato. O tratamento térmico estimula o início do crescimento da cultura láctea por redução do conteúdo de oxigênio do leite, também, outra questão, além de influir sobre o aumento da viscosidade do iogurte e na obtenção de uma boa textura. A gente não tinha falado até agora sobre a questão do oxigênio, mas o leite, ele tem os espaços vazios, né, nos seus colóides, nas suas moléculas, e tem os espaços vazios que está também aí presente o oxigênio, dando uma conformação afrouxada, né, das moléculas, e aí o espaço da temperatura, esse oxigênio é expulso e aí diminui e aglutina mais as moléculas. No aquecimento devem ser rigorosamente observados também a temperatura e o tempo em que o leite deve permanecer. As condições recomendadas são de aquecer a 95 graus, né, por 1 minuto e meio, depois 90 graus por 3 minutos e meio, 85 graus por 8 minutos e meio e 80 por 30 minutos. Então, esse aquecimento, nesse sentido aí, desses diferentes tipos de aquecimento, o aquecimento mais indicado é por meio de banho-maria, o tanque de parede dupla, no caso, os tanques encamisados, né, que tem uma parede dupla, aí tem água e pode ser aquecido por gás ou, no caso, por vapor de água, que pode dar essa elevação da temperatura. Então, por que a gente aumenta essa temperatura próxima aos 100 graus, né, entre 90, 95 a 80 graus? Esse aumento vai fazer com que haja uma modificação química ou físico-química, e nesse sentido há, primeiro, a retirada de excesso de oxigênio e há também a quebra das moléculas de caseína, né? A padronização do extrato seco desengordurado é a próxima etapa e consiste geralmente em adicionar leite em pó desnatado ao leite que está sendo utilizado. A finalidade é de aumentar o teor de sólidos do leite e, com isso, aumentar a capacidade de retenção de água das proteínas do leite, prevenindo o problema da cinérese, além de aumentar a consistência do produto final. Após aquecimento do leite, deve-se resfriá-lo a temperatura de 42 a 43 graus centígrados. Isso pode ser feito pela substituição da água quente do banho-maria por água fria. Para não haver contaminação nessa fase, o recipiente do leite deve estar sempre fechado, sendo controlado por termopares, por termômetros, né? Após o leite ser resfriado, adiciona-se de 1 a 2% de fermento lático, preparado previamente para a ativação das culturas. A cultura mãe deve ser homogeneizada de forma que todos os grumos sejam quebrados. Após a adição de culturas no leite, o conjunto deve ser novamente homogeneizado por cerca de 2 minutos e o leite deve permanecer em completo repouso por aproximadamente 4 horas em uma temperatura de 41 a 45 graus. Então, é importante esse tempo para que haja a colonização, né, dessa nova cultura que vai estar entrando após o leite ter baixado de uma temperatura de 95 graus até 42, 43 graus. Então, aí a gente vai manter nessa temperatura entre 40 e 45 graus, que é uma temperatura ótima para o desenvolvimento dos micro-organismos Streptococcus thermophilus e o Lactobacillus bulgaricus, que são os principais, em proporções iguais. Do contrário, não se obterá a consistência e a característica desejável do outono produto industrializado. Também podem acompanhar outras bactérias ácidas láticas, como o Lactobacillus lactis, né, que é um dos que nós produzimos o queijo também, que contribui para a característica do produto final, que vai dar aquele sabor característico do iogurte. As qualidades desejáveis em uma cultura para o iogurte são pureza, crescimento vigoroso, produção de coágulo consistente, facilidade de conservação, produzir iogurte com bom aroma e sabor. Uma das principais etapas da fabricação de iogurte é o processo de fermentação. Durante esse processo ocorre a produção do ácido lático como um produto principal e a produção de pequenas quantidades de outros produtos que influenciam profundamente nas características organolépticas do iogurte.
O acetaldeído é produzido em maiores quantidades, seguido por acetona, 2-butanona, diacetil e acetoína. Então, o ácido lático, resultante da fermentação, contribui para a desestabilização da micela de caseína, provocando sua coagulação no ponto isoelétrico pH 4,6 a 4,7, conduzindo à formação de um gel, o iogurte. Assim, além disso, a fermentação lática beneficia o valor nutricional do produto final. Essa fermentação que vai acontecer exatamente nesse tempo de 4 horas, ou pode ser mais, depende muito da temperatura, né? Se mantiver a temperatura sempre nesse patamar de 41 a 45 graus, nós teremos uma fermentação por 4 horas, mas se essa temperatura não for mantida, principalmente o iogurte que é feito caseiro, nem sempre se mantém essa temperatura por 4 horas, então é claro que esse processo ele pode durar mais horas, 6, 7, 8 horas até. É claro que se demorar muito, há um processo reverso, né? Algumas bactérias vão começar a se alimentar outra vez de uma produção muito alta de ácido lático, que vai fazendo com que haja de novo uma quebra, né, das micelas de caseína, e aí a gente vai ter uma soragem de novo, né? Nós vamos ter um processo de liberação de novo de ácido lático em quantidades maiores pela produção ou pela reprodução de outros tipos de bactérias que não são, que se desenvolvem com temperaturas inferiores a 40 graus. Então, manter essa temperatura é muito importante por isso, né? Porque a gente vai dar condições de desenvolvimento exatamente de bactérias láticas. Independente do tipo de iogurte a ser fabricado, as reações bioquímicas responsáveis pela formação do gel coágulo são exatamente as mesmas. As únicas diferenças existentes entre o iogurte firme e o batido são as propriedades reológicas do coágulo, ou seja, as propriedades de formação físicas. Para um bom desenvolvimento do processo de fermentação do leite, as culturas devem ser resistentes à degradação, apresentar um poder acidificante médio, capacidade de desenvolvimento em simbiose e produzir substâncias responsáveis pela viscosidade, sabor e aroma do iogurte. Então, essa capacidade de desenvolvimento de simbiose dos micro-organismos são responsáveis por esse equilíbrio, né, da formação dos coágulos de caseína. Durante a fermentação, as bactérias do iogurte, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus crescem em simbiose, produzindo ácido lático, compostos aromáticos e coágulo, ou seja, o Streptococcus thermophilus se desenvolve inicialmente para dar ambiente favorável para o Lactobacillus bulgaricus, que se desenvolve em seguida com mais intensidade. Então, o Streptococcus ele prepara o ambiente para que o Lactobacillus bulgaricus ele se desenvolva posteriormente. No início da fermentação, a acidez do leite, menor que 20 graus Donick, favorece o crescimento do Streptococcus thermophilus, que libera ácido fórmico, estimulando o desenvolvimento do Lactobacillus bulgaricus. Ao se atingir aproximadamente 46 graus Donick de acidez, o meio se torna pouco propício para os Streptococcus thermophilus, favorecendo o rápido desenvolvimento do Lactobacillus bulgaricus, produzindo acetaldeído, que é o responsável pelo aroma agradável do iogurte. Com o aumento da acidez, o pH fica próximo de 4,6, que é o ponto isoelétrico da proteína do leite, e ocorre a coagulação. No final da fermentação, a proporção entre os dois micro-organismos é de 1:1, ou seja, no final do processo de 4 horas, a gente vai ter a quantidade de Streptococcus e Lactobacillus praticamente iguais. Continua-se a fermentação até que a acidez fique aproximadamente entre 85 graus Donick e 90 graus Donick. Dessa parte do processamento é feita a diversificação na técnica da fabricação, iogurte natural batido ou líquido.
Ao final da fermentação, o coágulo deve apresentar pH entre 4,5 e 4,7 e uma concentração de acidez de ácido lático de 0,9%. O gel deve ser liso, brilhante, sem desprendimento do soro ou gases, ou seja, quando o nosso iogurte está realmente perfeito, né, com essa condição de, de concentração de ácido lático, a gente não vai ter um excesso de soro nem de gases, ele vai estar como um gel denso e coeso, né? A cultura lática deve ser adicionada somente em leite previamente esterilizado. Então, a cultura lática deve ser colocada em leite esterilizado, porque se a gente colocar em um leite cru, que não teve tratamento nenhum, que não foi fervido, se for caseiro, ele vai ter a possibilidade de ter outros tipos de bactérias que podem prejudicar a nossa cultura requerida, né, para a produção de streptococcus, termófilos, estafilococcus, bulgáricos. Então, nós temos, no caso, após a fermentação, segue-se a etapa de incubação, a qual pode ser realizada no envase, resultando em um produto mais firme, ou seja, essa fermentação ela pode ser feita em uma batedeira, ou ela pode ser diretamente feita no copinho, no vasozinho, ou no tubo, né? Colocado aí, e aí coloca-se esses vasilhames, esses envases, na temperatura de 41 a 45 graus, e aí essa fermentação vai ocorrer ali internamente. É utilizado bastante esse processo na produção de coalhadas também, né? Coalhadas, aquelas coalhadinhas envasadas, porque aí você não vai ter um movimento depois, e aí vai ficar bem denso e bem consistente e firme, né? Essa firmeza da massa vai dar uma outra apresentação ao produto. O resfriamento é uma etapa crítica na produção de iogurte e é realizada logo após o produto ter atingido o grau de acidez desejado na fermentação. Como a elaboração de iogurte é um processo biológico, torna-se necessário o uso de refrigeração para reduzir a atividade metabólica da cultura, controlando deste modo a acidez do iogurte. Ou seja, se a gente não controla após a produção do iogurte, se a gente não controla a temperatura, as bactérias que estão aí, elas vão continuar seu processo de desenvolvimento e aí vai alterar completamente aquele produto, é claro, né? Então, quando a gente fala que, no caso, a fermentação passou 4 horas, essa fermentação, após esse período, se ele continua na temperatura de 45 graus, ele vai dar condições de desenvolvimento dessas bactérias que vão, com o passar do tempo, produzir tanto ácido lático, que vai tornar uma cultura muito ácida, e essa acidez vai matar as próprias bactérias, vai destruir as bactérias, né? Então, destruindo as bactérias, e aí vai ter um outro produto, que vai ser totalmente com suas propriedades organolépticas adulteradas, né? Então, o ideal é que a gente conserve a temperatura mais baixas, porque aí paralisa, né? As bactérias vão ficar no estado de latência, paralisadas em seu desenvolvimento. Com isso, vai corroborar, né, com a manutenção do produto naquele formato que nós programamos. É recomendado que o resfriamento se faça em 2 etapas para evitar o choque térmico, que provoca um encolhimento da massa e danos ao coágulo, pois o resfriamento muito rápido pode provocar a separação do soro no iogurte, tá certo? Então, essa refrigeração ela tem que ser programada de forma a não vir a estragar o produto. A primeira etapa consiste em baixar a temperatura a 18 graus e depois a 20 graus, menos 20 graus, e no máximo por 30 minutos. O que pode ser feito com água a temperatura ambiente, no caso do iogurte batido, né, inicia-se essa diminuição da temperatura a 18 graus e depois resfriar a menos 20 graus. No caso do iogurte batido, pode-se fazer nessa temperatura a adição de ingredientes tais como frutas, corantes, cereais, mel, etc., que devem ser homogeneizados na massa. Na segunda etapa,
Na segunda etapa, desculpa aqui, eu falei menos 20 graus, mas entre 18 e 20 graus. Na segunda etapa, a redução da temperatura da massa deve atingir a temperatura de 10 graus centígrados. O aparecimento do sabor característico do iogurte ocorre durante as 12 horas posteriores ao resfriamento, proporcionando as características finais de um bom iogurte. Ou seja, depois que a gente resfriar até graus centígrados, é interessante que seja produzido um dia, esse iogurte ele vai estar em repouso até o outro dia, normalmente é feito dessa forma, quando ele completa 12 a 15 horas de repouso, e aí ele vai estar com suas propriedades organolépticas finais e estará pronto para a comercialização. O próximo passo será a quebra da coalhada com agitação, visando obter uma massa de textura homogênea. Essa agitação, quando a gente fala na agitação, aí já não é mais o iogurte que foi trabalhado já direto no seu envase, né? A agitação deve ocorrer preferencialmente a temperaturas menores do que 40 graus centígrados para se obter um coágulo consistente durante o armazenamento. A agitação feita a altas temperaturas resulta no aparecimento de partículas do coágulo e separação do soro devido à destruição irreversível da estrutura do gel. O processo de quebra do gel modifica a estrutura coloidal da massa, liberando o soro, que deverá ser completamente redistribuído de maneira uniforme. O gel só deverá ser quebrado após a massa ter sido resfriada em torno de 10 graus, quando se adiciona aroma, sabores e pedaços de frutas. Este é o mesmo ideal para a adição. Essa produção, essa mistura tem que ser um processo muito bem controlado, para que a gente não venha destruir aquilo que foi construído anteriormente, né? Naturalmente. Então, esse gel ele pode ser misturado, quebrado, mas aí em uma mistura homogênea e lenta, para que não haja quebra e separação das fases do iogurte, porque é irreversível. O produto final deverá ter uma aparência lisa, sem grumos, e a quebra da massa a frio permite que as micelas de caseína reabsorvam o soro. Se tiver alguma separação em soro, esse soro vai ser reabsorvido pela caseína com esse mexedura, com esse batimento, né? Quando se deseja um produto com consistência mais líquida, pode-se iniciar a quebra tão logo durante o resfriamento. A massa atingir a 35 graus, pode ser feito essa batedura. Esta temperatura facilita o bombeamento para um trocador de calor, onde o produto continuará sendo resfriado e posteriormente será adicionado de aroma, sabores e pedaços de frutas. O envase e armazenamento são as etapas seguintes. É nesse momento também da batedura que pode se misturar os diversos produtos, né, como cereais, como frutas, mel, caramelo e assim vai. No caso do iogurte batido, a fermentação é feita em um tanque com posterior embalagem, no qual é envasado depois de resfriado e mantido sob refrigeração por um período superior a 24 horas antes de ser comercializado. Então, esse período de repouso do iogurte batido passa a ser, de novo, de um dia. A embalagem deve ser impermeável aos sabores, corantes, odores do ambiente, oxigênio e contaminações externas, resistir à acidez do iogurte, à umidade, golpes mecânicos a que o produto é sujeito durante o transporte e armazenamento e não permitir a exposição do produto à luz, ou seja, ele tem que ser opaco, normalmente é usado vasilhames plásticos, PVC, né, PVC e opaco, branco normalmente é a cor mais utilizada, e se for transparente tem que ser opaco para não deixar passar luz, porque a luz altera as moléculas de leite. A temperatura de armazenamento deve ser de 2 a 5 graus centígrados, que é a temperatura ideal daquelas gônadas também de supermercado, né, para conservar melhor a consistência do iogurte, que deve ser consumido a temperatura de 10 a 12 graus centígrados, na qual o sabor torna-se mais apreciável, que é a temperatura que nós temos nas nossas geladeiras, na parte não do congelador, na parte de baixo, né, da geladeira. Aí nós temos também um outro tipo de
iogurte que hoje está sendo muito comercializado nos supermercados. Começou em 2012, né, foi trazido pelo Brasil, para o Brasil. Também é um produto muito interessante porque é mais firme, mais consistente do que o iogurte batido. Por ser uma espécie com quantidades maiores de proteína também, de gordura, apresenta textura e sabor que se destacam em relação às outras opções disponíveis, principalmente quando o quesito é cremosidade. Embora a fórmula seja mantida em sigilo pelos fabricantes, é possível perceber que o processo de fabricação de iogurte grego é muito diferente do processo comum. A textura mais firme do iogurte grego é resultado de uma concentração de seus componentes sólidos, o que também faz com que ele tenha mais proteína e gordura. Essa concentração pode ser alcançada de duas formas que variam de acordo com cada fabricante. Por um processo industrial que remove parte do soro do produto, ou pela adição de ingredientes como proteínas lácteas, creme de leite ou gomas naturais espessantes. O iogurte grego é considerado um iogurte especial e a qualidade dos produtos obtidos pelos dois métodos é bastante elevada. Comparado à versão natural, o iogurte grego é mais consistente e pode ser usado até como substituto do cream cheese, né, do creme de leite, o nosso requeijão. A retirada do soro também diminui o azedinho no sabor, que fica mais agradável, até para paladar mais resistente aos derivados do leite. Bom, aí aqui nós temos algumas propriedades do soro, né, e são diversas as propriedades. Entre os nutrientes encontrados no iogurte estão as proteínas necessárias na construção, reparação, renovação dos tecidos do organismo, o cálcio mineral fundamental na formação e manutenção dos ossos, dentes e unhas, além de participar das contrações musculares. A vitamina A é importante na restauração e construção de novos tecidos, fundamental na saúde da visão e da pele, auxilia no tratamento da acne e da queda de cabelo, e as vitaminas do complexo B, que participam no metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos, tendo papel importante na produção de energia, na oxidação das células, na produção de neurotransmissores e nas funções neurológicas normais. Então, nesse sentido, podemos dizer que o iogurte é um dos principais componentes, um dos principais produtos que nós temos no Brasil para alimentação de crianças e idosos, né? E, no geral, é um ótimo lanche que pode ser adicionado com cereais e frutas, e com isso a gente tem possibilidade de ter um complemento alimentar muito saudável. Foi descoberto já também, várias pesquisas existem com o iogurte, e ele mantém realmente a saúde nutricional, melhora o desenvolvimento dos intestinos, né, toda a passagem dos alimentos pelo intestino, e com essa quantidade enorme de micro-organismos lácteos, ele vai aumentar a nossa flora intestinal e vai fazer com que nós tenhamos uma saúde melhor, já que nós teremos uma flora adicionada de bactérias que são benéficas para o ser humano também. Alguns problemas em relação aos produtos lácteos, que nós observamos hoje uma propaganda negativa acentuada, né, talvez desmerecida, em relação àquelas pessoas que não têm enzimas, né, que vão digerir a lactose ou que têm alergia à lactose. Mas aí são casos mínimos, né? No geral, a população ela tem uma grande aceitação, o organismo humano tem uma grande aceitação aos produtos próprios. Bom, se nós compararmos os lanches, os alimentos que são servidos nas merendas escolares, às vezes também fast food no geral, né, com muitos óleos,
com gorduras trans, que tem trazido bastante doenças às nossas crianças e adolescentes, as mães e, no geral, a população deveria consumir muito mais iogurte. Acrescido o iogurte, nós poderemos ter o mel, que é um ótimo alimento, nós poderemos ter as frutas também, que são ótimos fornecedores de vitaminas e aminoácidos essenciais. Com isso, a gente gostaria de terminar a aula pedindo que a gente tenha um outro olhar em relação ao iogurte, né? Não somente como alimento na nutrição humana, mas também um importante alimento para a indústria brasileira. O leite, ele emprega milhões e milhões de pessoas no Brasil e traz um aumento de divisas e melhoria na saúde humana fantástico, né? Se nós observarmos em relação à quantidade de proteínas e aminoácidos isolados, vitaminas e gorduras, né, que trazem também vitaminas essenciais para o ser humano, poderíamos dizer que é um produto muito nobre, e que deve servir de alimentação tanto de manhã como na janta e também um lanche antes de dormir, para que haja uma maior condição de saúde da população. Não é um produto muito caro, o iogurte ele é caro se for adquirido de marcas que transformam as embalagens em uma, poderíamos dizer, um produto final com acabamento fantástico, mas que transfere o recurso mais para as embalagens do que para o próprio produto. Então, as embalagens de iogurtes, elas podem ser simplificadas e também qualquer pessoa pode ter uma produção, né, adquirindo os micro-organismos, a cultura láctea, qualquer pessoa pode ter uma produção em casa, uma produção caseira, né, do seu próprio iogurte caseiro, que é um iogurte de boa qualidade, e pode fazer suas misturas de suas caldas com frutas em casa, cereais, mel, e nesse sentido pode trazer uma melhor saúde para a família. É isso. Muito obrigado. Vamos continuar valorizando os produtos que são produtos brasileiros, produtos da nossa região. Quando nós formos comprar, vamos observar sempre o produto da nossa região. Se a gente puder fazer uma visita, é interessante fazer uma visita para verificar as condições de higiene. Então, comprar leite de quem a gente conhece, daqueles animais que a gente sabe que tem um controle sanitário adequado, seria o ideal. Valorizar os produtos da nossa região, a gente está trazendo divisas para a nossa região, o desenvolvimento local para a nossa região. Então, é importante a gente valorizar quem está próximo da gente, da nossa condição humana e como ser social, para que a gente tenha um resultado de desenvolvimento local maior. É isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e vamos continuar com a nossa disciplina.